vice-presidente do Flamengo, o Ricardo Lomba, deu uma entrevista ao Globoesporte.com falando que o time do Flamengo tem que encarar a sua realidade e de cara limpa encarar a situação. E se tiver que reforçar, o time reforça. Se não tiver lá, lê pra mim, mano, por favor. Posso ler? Pode ler pra mim. Não sou adepto de terra arrasada. Temos que ter coragem de fazer as mudanças necessárias. Não tem de ter medo de fazer isso, de enfrentar o problema e trocar, mas com cautela. Ricardo Lomba, vice-presidente do Flamengo, entrevista ao Globoesporte.com. É isso mesmo, senhor Mani? Tem que ter coragem e encarar de frente a situação. Se tem jogador empilhado, tira quem tá sobrando, começa a olhar... Como é que vai tirar? Hã? Os caras têm contrato. Vende? Ué, Essa tem que ter alguém que compre. o problema, eu cansei de falar aqui. Giovani, devolve pra China, é isso, Como Flavinho? vai devolver? Como é que vai Não devolver? vai devolver. É isso aí? Pode até fazer uma composição. O Diego, você vai fazer o que com ele? Tem mais 2 anos de contrato. O que você vai fazer com o Everton Ribeiro? Tem mais quanto tempo lá? Quanto tempo mais tem o... Everton Ribeiro, acho que mais 3 anos. 3 anos de contrato. O que você vai fazer? Você entendeu? É complicado, porque você ficar criticando o Pará, o goleiro, o Muralha, o Trauco, é fácil. Quem tinha que jogar para que esses caras pudessem... Escuta, gente, é o seguinte. Aquele Santos do Pelé tinha um monte de jogador fraco. Mas tinha muito jogador bom também. Só que os caras resolviam. E os fracos não ficavam expostos. O time do Flamengo, do Zico, tinha jogador ruim também. Claro que tinha. Não vou ficar citando nomes aqui, porque eu não quero... Nem de um e nem de outro. Nem de um nem de outro. Tinha, eu vi jogar. Acontece que o Zico resolvia. O Tita resolvia. O Nunes. O Andrade resolvia. Os caras que tinham que resolver, eles iam lá e resolviam. Se o Flamengo ganha esse jogo, como deveria ganhar, acho, volto a dizer, o Zinho teve a mesma impressão minha. Time fraco esse do Independente. Fraco. Nem pontapé os caras deram. Fraco é exagero, vai. Médio. Eu também acho médio. Era um jogo pro Flamengo ganhar. Eu acho o Flamengo fraco. Pois é, por quê? Porque se o médio ganhou... Isso. Por que aconteceu isso? Porque quem tinha que jogar bola, não jogou. Porque às vezes a gente, talvez Então, a gente supervaloriza alguns times e alguns jogadores. Esses caras, quando estavam aqui, jogavam bola. Se eles jogassem um pouquinho do que eles jogaram quando estavam aqui antes de sair, dava pra ganhar. Mas, agora, o futebol ridículo do Diego, o futebol ridículo do Everton Ribeiro, não tem. Hoje está fazendo 15 anos do título do Santos em 2002, né? Isso. A gente mencionou aqui antes de começar o programa. 15 anos redondos, né? Do último Campeonato Brasileiro que não foi de pontos corridos. Foi ali, naquele ano, que surgiram Robinho e Diego. Nós estamos depositando nas costas do Diego, né, a missão de ser, a responsabilidade de ser o líder técnico de um time de futebol como o Flamengo. Nós estamos falando disso 15 anos depois de ele aparecer. Ele tinha 18 aanos. Ele tinha 19, né? Não. Ele está com 34. Ele é mais novo que o Robinho. Ele tinha 17 anos. Mas, Ele tinha 17 anos. Ainda assim, eu não estou dizendo que ele... Não, mas eu não quero dizer que ele seja velho, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, é que até porque quando o cara surge muito novo, o auge do cara também acontece um pouco mais cedo. Nós estamos falando, na prática, de um refúgio, gente. Refúgio. Não, discordo você. E depois outra, se for pra Copa do Mundo, é uma vergonha. Quem que é o refúgio? Diego, eu falo com todas as letras. Ele está jogando menos do que ele pode, mas não é. Tem razão em ir pra Copa do Mundo, eu concordo com você. Ele está jogando menos do que ele pode, não, menos do que ele já jogou. Eu não sei se ele pode. Ele tem potencial pra jogar mais, gente, potencial eu tenho pra ser. Potencial eu tenho pra ser o Machado de Assis, mas não serei nunca. Flavinho, tem uma coisa que nós concordamos. Pro nosso nível de América do Sul e Brasil, ele tinha estado jogando mais. Eu não sei Por exemplo, se ele tem capacidade para jogar mais. O Nenê é da idade dele. Tá no Vasco. Jogaram juntos no Santos. Talvez não seja uma questão de idade. Percebe? Jogaram. O Nenê não joga mais hoje no Vasco? O Diego joga. Claro que joga. Ou seja, a contratação do Nenê foi mais acertada do que a do Diego. Exatamente. A contratação do Diego é mais midiática do que técnico. Não, é midiática, não. Se você tivesse dinheiro para contratar o Diego e o Nenê, antes o que aconteceu? Você contrataria quem? Então, qualquer um contrataria o Diego. Se eu tivesse gente preparada o suficiente para ir ver os caras jogando,
Talvez o cara chegasse pra mim e falasse assim, contrata o Nenê que é melhor do que Não, o Nenê estava... O Nenê estava quase parado. Quase que encostado. Exatamente. O Diego estava jogando na Turquia. Na época, é isso que eu estou te falando, revelou-se muito melhor a contratação do Diego, do Nenê do que do Diego. Mas na época, qualquer um contrataria o Diego, como qualquer um contrataria o Pato, quando o Corinthians contratou. Ah, foi muito caro? Isso é outra história. A contratação do Pato foi acertada, gente. Era um cara que estava no Milan. Quando jogava no Milan, brilhava. Tinha nome, tinha cartaz. Pô, a vinda dele pro Corinthians resultou em matérias, em discussões na Europa e no Brasil e blá, blá, blá. Agora, esses caras chegaram pro Brasil, pro Flamengo especificamente, e não jogaram nada. Absolutamente nada. Vamos fazer o quê? Vamos esperar mais um pouco? Tem que esperar. Eu acho que o Diego é mais novo que o Nenê, hein? O 4 Diego... anos. 4 anos mais novo que o Nenê. 32 e 36 anos. Eu acho que o Reinaldo Rueda ele tem que rever a posição do Diego. Porque o Diego, eu não sei se ele tem capacidade, tem potência para jogar nessa posição que ele está, de chegar à frente. A gente vê um Diego muito burocrático, indo muito para o lado. Eu não sei se por incapacidade de tentar infiltração, de tentar o drible, de tentar uma jogada vertical. Mas qual é a posição que você sugere para ele? Recuar. Jogar numa posição mais de trás, mas ele vai no lugar do Arão. No lugar do Arão. Aí o time perde o poder de marcação, porque o Diego não é um marcador. Não, mas eu acho que está uma dos desafios de um treinador é testar. Até porque o Tite, ele inclusive prefere o Diego vindo de trás. Ele já falou isso daí. Como opção ao Renato Augusto, né? Exatamente. Vai lá atrás do volante pegar a bola. Porque se você for comparar o Lucas Paquetá, olha a potência, que jogada aquela que ele fez, quase fez um golaço. Tomando tranco e chegando e ficando Exatamente, é um jogador do meio pra frente que precisa disso. O Diego, eu não vejo nele hoje eu não vejo nele essa potência que precisa para aquela posição. O Diego nunca foi esse jogador desse choque do corpo a corpo. Mas o Diego era da bola, de pegar a bola e enfiar uma bola, bater uma falta, bater um escanteio. O Diego nunca foi o jogador do confronto, do choque. Ele tá prendendo demais a bola. Mas o Diego ele não tá sendo vertical. Chocava com... Ele não tinha esse contato com os outros jogadores, porque ele era muito rápido, inteligente. E ele encontrava os espaços para jogar. Não havia necessidade nenhuma dele trombar com ninguém. Ele sempre aparecia sozinho para chutar e para fazer um gol ou para dar um passe. Entendeu? Agora, foi uma grande decepção o Diego essa temporada. Gente, pelo amor de Deus, qualquer um teria contratado. Qualquer um. E o contrato de 3 anos é um contrato que qualquer um faria também. O Diego precisa responder isso aí, gente. Vamos esperar mais um tempo? Ué, vamos esperar mais uma temporada. Tem mais 2. Vamos esperar mais uma. Não dá pra esperar nem mais uma temporada. Você acha que tem que mandar ele embora? Não, eu digo assim, jogando nesse nível... Não, tô dizendo o seguinte... De mandar embora, não. Eu digo, tem que encontrar uma solução. Ou tira do time, isso que eu tô falando. Ou coloca mais atrás, ou não ou sei. Ele, ou ele reage, ou ele responde à expectativa dos outros. Então tem que esperar mais uma temporada. E outra, Sormani, me chamou bastante a atenção, não sei se de vocês também, no primeiro jogo, quando ele foi substituído. Ele já tinha um cartão amarelo e esse foi um dos motivos que ele saiu. Porque ele saiu e o Rueda chegou e justificou para ele a retirada dele do campo. Acabou o jogo, ele foi direto pro vestiário, né? E os outros jogadores, todo mundo aplaudindo, a torcida do Flamengo que estava lá. Às vezes o jogador precisa mesmo de um banco, precisa esquentar um banco, precisa de uma motivação, não sei, um desafio. Choque de realidade, porque não, sabe? Isso ele fez com o Everton Ribeiro, não fez ainda com o Diego. Talvez fosse o caso. Você tem razão. Mas o Everton Ribeiro também não... Bom, o Everton Ribeiro, pelo amor de Deus. O Everton Ribeiro tem também a questão da pré-temporada. Fiasco completo. Ô Lai, com todo respeito, por mais que o Everton Ribeiro esteja 1 ano e meio sem férias e tudo mais, isso eu acho que tem que ser colocado na balança. Claro que isso pesa. Mas é um jogo final, cara. É decisão de campeonato. Claro. É aquele negócio que o ser humano, ele quando quer, ele tira forças, mesmo quando ele não tem mais. É o jogo pro cara entregar um pouco mais. Eu não vou me resumir aqui a essa campanha do Flamengo, só essa última partida aqui no Maracanã, que foi um fiasco. De fato foi. Mas o Flamengo, por mais que ele tenha vencido um campeonato estadual e tenha chegado em 2 finais, aí, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana, mas é pouco, porque durante a temporada toda, esse time do Flamengo parece que não cumpriu sente derrota. metade do planejamento ou nem isso? Não cumpriu, Pascoal. Eu não vou falar com relação... para Libertadores do ano que vem. Então, mas eu não vou falar com relação a títulos, porque se a gente analisar a frio, o cara que chega agora da Indonésia no Brasil e fala, pô, mas o Flamengo chegou em 2 finais. O cara vai falar que a gente é maluco. Mas o Flamengo, durante a temporada toda, ele não convenceu. Os jogadores do Flamengo não sentem derrota. Hoje, o camisa 10 do Flamengo chama-se Lucas Paquetá. Não é o Diego, não.
Não é o de... Não, sentir derrota pode sentir, mas não consegue reagir, entendeu? É diferente. Lai, um jogador pode sentir, mas tem que reagir. E a reação que tá faltando. Ele não pode estar indiferente dentro de campo, vendo o Paquetá sendo protagonista num jogo decisivo. Não pode. Mas, aí não, mas talvez não seja indiferença, mano. É incapacidade mesmo. Eu não acho que é incapacidade, não. Entendeu? Nesse momento. Eu concordo Nesse momento ele não consegue reagir. Ele não tem. Mas ele tem que descobrir. Eu não acho que é falta de capacidade. É falta de reação. É reagir. Por que ele não consegue reagir? Como ele vai evoluir ainda na carreira? Embora seja um time, existem disputas internas. Claro. O cara quer ser o artilheiro, o cara quer ser o melhor zagueiro, o cara quer ser o destaque do time. É evidente que tem essas disputas internas, desde que haja, evidentemente, o respeito entre todos. Isso é muito saudável. Que quem vai ganhar com isso é o time. Ao ver, como o Mano falou, o Paquetá se destacar do jeito que ser o protagonista. O Diego fala assim, caramba, eu sou o maior salário do elenco, eu sou o camisa 10, eu sou o cara, eu sou o midiático da Gávea. Espera um pouquinho, eu vou jogar mais que o Paquetá. Mas não consegue. Mas não consegue. Mas não consegue por quê? Ele tenta reagir, não consegue porque não tem capacidade, não tem... Não sei. Mas capacidade ele tem, Lai. Ele sabe jogar bola. Ele tem. Capacidade técnica. Capacidade técnica. Não. Ele reagir pra mim é ao capacidade jogo. técnica. Você acha que ele não joga mais bola? Capacidade técnica. Hoje... Ele tá jogando no limite dele. Ele não tá conseguindo. Ele não tá conseguindo Mas dá pra enfiar aquela bola que... Eu não tô duvidando do potencial que ele tem, mas ele não consegue colocar isso pra fora, entendeu? Deixa eu te falar um negócio. Se você se lembra bem do Jadson no São Paulo. Lembra? Lembro. Não há nada. Nada. E o Corinthians tinha um mico na mão, que era o Pato. O Tite era o técnico do Corinthians, com a visão, falava assim, pode trocar porque esse cara vai jogar aqui. Talvez seja faltando isso pro Diego, aquilo que você falou, um reposicionamento. Sabe, algo mais que um treinador vai falar com ele? Não, eu não sei. O Diego joga muito mais do que jogou no Flamengo esse ano. Eu também acho. O Everton Ribeiro também joga muito mais do que jogou. Alguma coisa tá... Aí nós vamos entrar na história se reinventar do treinador. Para mim, ele tem que o Rueda precisa é preciso começar a cobrar o trabalho dele. Eu defendo o Rueda aqui, eu acho muito bacana, sou fã do trabalho dele, acho saudável para o futebol brasileiro esse intercâmbio, ter treinadores do nível dele, do calibre do Rueda, mas está na hora dele mostrar alguma coisa, gente. Na hora que ele tira o trauco do time e recua o Everton Ribeiro, gente, pelo amor de Deus, não faz sentido. O Everton. Ele colocou o Everton, perdão. Não faz sentido, gente. A partir dali o time... Isso faz sentido para torcedor, com todo respeito. Não estou respeitando nada, na verdade. É que em outras oportunidades deu certo. A gente fala com todo respeito. Com todo respeito, você fala respeitando coisa nenhuma. Com todo respeito, é porque não isso é pedido de arquibancada. Um técnico não pode pensar como a arquibancada pensa. O Everton não pode jogar de lateral esquerdo. É que ele fez isso e deu certo. A solução... Mas num jogo desse não dá. Não dá. A solução foi apresentada pelo Facincani durante a semana, que antecedeu o jogo. Muda o sistema. Tira o Arão. Põe o Everton do lado esquerdo junto com o Vinícius Júnior. Coloca o Diego junto com o Paquetá. Só um volante, o Cuejar. Muda, cria um fato novo. Até porque o adversário não está esperando isso. Então, o Rueda, ele tem que ser cobrado também, gente. Quanto tempo ele está lá? 100 dias, mais ou menos 100 dias por aí. 90, chegou na semifinal contra o Botafogo. Mais ou menos isso. Não deu 3 meses ainda. Vamos 3 meses e meio, vai. Não é muita coisa, mas tudo bem, vai. Agora, alguma coisa ele precisa... Não acho que o Flamengo tem que demitir, pelo amor de Deus, hein? Não estou dizendo isso. Eu, se fosse o Bandeira, eu manteria. Mas agora mudou, gente. Rueda, você vai ter tempo para trabalhar. Bom, e agora... Você precisa mostrar alguma coisa. Mas agora é com a cara dele, porque que ele disse que está no centroavante, está de lateral, está de zagueiro. A questão não é só ganhar um campeonato. É o que a gente sempre fala aqui. É ganhar e convencer. É ganhar e convencer. Às vezes você nem ganha o campeonato, mas convence. Não, porque como o Flamengo chegou. Nas duas Copas chegou. Tá chegando. Chegou, mas nunca, jamais convenceu. Exatamente. Chegou, foi a 2 finais, perdeu, é do jogo, não é terra arrasada, também concordo com o vice do Flamengo. Lomba. Mas tem que convencer com os elementos que tem, com os jogadores que tem. Algumas limitações de lateral, tudo, mas limitação... Você estava lá no Maracanã. Estava lá no Maracanã na decisão, essa decisão aí que a gente está vendo aqui. O sentimento, claro que a revolta do torcedor, a baderna, as pessoas que estavam... papelão dos jogadores também na hora de receber a medalha, hein?
Papelão, absurdo. Pegava e ainda colocava o tipo no bolso, falta de respeito, falta de educação, não sabe perder, falta de esportividade. Ridículo que os jogadores, alguns, não são todos, mas o que muitos jogadores do Flamengo fizeram, alguns nem colocando a medalha no pescoço. Mas não é inédito. Não é inédito, estou falando disso porque foi recente. Porque eu acho isso ridículo por qualquer clube, qualquer time, qualquer jogador, atleta. É isso? Que é lógico, pô. Por exemplo, o Brasil, quando perdeu a medalha de prata, foi receber a medalha de bronze em Pequim. Em Pequim. Foi 96, em Pequim estava lá o Ronaldinho. Em Pequim, o Ronaldinho Gaúcho. Estava lá o Ronaldinho Gaúcho no celular, não pode. Vai caçar sapo, entendeu? Não foi o Mourinho que pegou uma medalha que ele ganhou de vice-campeão, não sei do que ele pegou e deu para um torcedor. Ridículo. Deu pro torcedor. O Flamengo, Pascoal, na minha opinião, só fazer esse parênteses porque a gente não falou disso. Não, você tem razão. Não, só quis fazer esse parênteses porque essa imagem jogou a medalha de 2012 para a torcida. O Rogério Ceni fez a mesma coisa. Errado. Essa imagem está circulando bastante aí em redes sociais e a gente ontem acabou não tocando no assunto. E outra coisa, hein? Eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso porque eu tenho feito muitos elogios à torcida do Flamengo. A beleza dela na arquibancada, o espetáculo que ela promove e tudo mais. Eu não fui ao Maracanã, eu vi o jogo pela televisão. Mas quem esteve no Maracanã, você esteve lá. E já sei o que você vai falar. A torcida ficou quieta o jogo inteirinho. Não, a mesma disposição. Segundo tempo. Diz que quando saiu o gol Depois tomou gol. Depois tomou gol. Sentiu o gol. Sentiu. A mesma disposição que ela mostrou para depredar tudo depois do jogo, se ela mostrasse dentro dos 90 minutos, tentando empurrar o time para a vitória, talvez tivesse ajudado. Talvez tivesse inibido o Aí jogador. a festa do Independente. E diferente do que aconteceu lá em Avejaneda, que o Flamengo saiu na frente, a torcida do Independiente, e é tradição, né? Os argentinos são assim. A torcida que incentivou, que fez surgir a reação do time dentro de campo. O que poderia ter acontecido no Maracanã. Então eu me sinto muito, volto a dizer, eu me sinto muito à vontade para falar isso. Porque se tem alguém aqui dentro dessa emissora que elogia a torcida do Flamengo, sou eu. Sou eu. O que a torcida fez quarta-feira no Maracanã não é digno de um... Não é torcer. Não é torcer. Ficar calado, bastava um golzinho só, ia pra prorrogação. E na prorrogação, mais um golzinho. Acabou. Gente, o que estava acontecendo? O comportamento da torcida. Eu não estive lá, eu estou dando uma opinião com base no que eu vi. Mas é isso aí. É isso aí, né? O comportamento do torcedor era o comportamento de velório. Que isso? Só canta quando ganha? Tem que cantar sempre, gente. Tem que ser o chamado 12º jogador. Não pode. Mas pra quebrar, pra bater, pra arrumar confusão. Isso que eu falo. Aí acaba o jogo, perde. A torcida não cumpriu o papel dela. Nada. Aí os caras querem quebrar tudo. Mas escuta, você torceu quando precisou. E chamar o time de sem vergonha, que também é uma injustiça. O time correu. E justificou gritar. O time podia pegar o megafone no campo e falar assim, torcida sem vergonha. Aí, o que eles estão gritando ali. Valeu. Olha lá, tá aí, escuta aí, ó. Vocês gritaram? Por que vocês mostraram essa força para gritar durante o jogo? Quando acabou o jogo, gritou todo Quando acabou o jogo, tem grita. O jogador podia fazer a mesma coisa. Podia passar lá na série de torcida organizada e pichar. Torcida sem vergonha. E foi no momento que os jogadores... É a torcida do Flamengo, caramba. É a torcida do Flamengo. Que isso? E esse grito do time sem vergonha foi justamente na hora que alguns jogadores, nem todos, né, se reuniram, foram até o torcedor, o setor norte, e aplaudiram o torcedor. E a retribuição dessa parte da torcida foi gritar time sem vergonha. Olha, foi uma quarta-feira horrorosa pro Flamengo. Pro Flamengo, dentro e fora de campo. Tudo, em tudo. Não só pro comportamento Flamengo, da torcida do jogo, antes do jogo, depois do jogo, armando invasão premeditada, agressões aos argentinos, o que fizeram na noite de terça-feira. Em vez de encarar esse jogo como uma grande possível fechamento glorioso do ano para o Flamengo, que seria um título internacional legal e tudo mais, não, a opção de quase todo mundo foi pela coisa agressiva e hostil. E o resultado é isso aí, ó. Nem torcer, os caras não conseguiram torcer. E uma cena também que chamou a atenção foi o fato de, no dia do jogo, Pascoal, na quarta-feira, alguns torcedores do Flamengo aí viram o Calazans, que é jogador do Fluminense, que está recém-operado, ele operou o joelho, e os torcedores do Flamengo foram lá agredir o jogador do Fluminense. Que é isso? Onde isso? Num bar na Zona Norte, se eu não me engano, foi na Zona Norte do Rio de Janeiro.
Acabaram até chutando o joelho operado. A gente não dele. pode sair na rua, né? É complicado. A gente não pode sair na rua. As pessoas estão perdendo um pouco a mão, né? Um pouco? Perdendo a noção completamente. Vocês viram o cara no carro ontem, no meio da rua? Os caras roubaram o celular. Roubaram a carteira do cidadão. Não, e criança, muita criança. Aí, não, mas imagina o trauma do menino dele. Mas aí eu já acho que a responsabilidade de quem levou. Tava na cara que isso ia acontecer. Tava na cara. Hoje em dia não dá pra levar. Não dá. Se a gente vivesse uma outra realidade, seria muito saudável você pegar uma criança de 10 anos e levar no campo. Você está culpando a vítima, Você está culpando a vítima, assim, é culpa de quem levou, não é culpa de quem levou. Se eu tenho um filho de 10, 12 anos, eu levo nesse jogo. Você leva nesse jogo? Correndo esse risco. O amor pelo futebol é muito grande, tudo correndo mais, pelo risco. time. Mas, Flavinho, correndo risco. Levo uma correndo risco. Aí é o portão chamado portão 17. Você sai à noite em alguns lugares, em São Paulo? Não, claro que não. Não sai. Esse era o caso. Não dá pra levar. Talvez você tenha razão. Você tem a razão de que o melhor é não levar, mas assim... quando acontece isso, você não pode falar, mas também a culpa é dela que levou. Não é bem assim. Acho que a culpa não é dela que levou. Ela foi desajuizada. O pai, tinha muita criança no jogo. Claro que tem, sempre vai. E outra coisa, esse setor aí das invasões, é o setor mais conhecido que tem no Maracanã de invasões. Esse é o setor onde as pessoas forçam mesmo para invadir. Premeditado, estava lá na internet. É sempre o setor nos grupos de WhatsApp, de Facebook, a favela vai invadir, né? Com a hashtag da torcida. É sempre no mesmo setor as invasões. Insatisfeito com o preço do ingresso, tudo isso, o torcedor se revoltou. Outra coisa que é importante dizer é que ontem nós não soubemos explicar bem isso aqui e o Flamengo explicou de tarde. No dia 7 de dezembro, ele mandou um ofício para a polícia, para o Maracanã, para o JEP, para a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, são 5 entidades, falando da importância do reforço do policiamento. Falando exatamente sobre isso. Então, o Flamengo fez o que tinha que fazer. Mas o Fábio Azevedo falou ontem, ele falou? Não, ele falou, eu perguntei para ele aqui. Não, ele falou. Ele falou, depois ele chegou a nota, ele deu a nota. Ele falou que o Flamengo tinha a responsabilidade de estar em contato aí com o JEP aí para conversar a respeito dessa situação, de organizar um plano aí, porque era um jogo que demandava aí um maior policiamento e tudo mais. Bom, o que tem que acontecer é o bloqueio. Tem que acontecer o bloqueio. Não dá pelo sistema. Como acontece de troca. Mas aí o sistema de troca está errado. Então, não é troca, Flavinho. O que acontece chega com ali... cartão. Então, o que acontece é justamente isso. A maior parte dos planos dos sócios torcedores espalhados pelo Brasil, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, passa com o seu cartãozinho. Você tem um cartão magnético que quando você compra o seu ingresso, ele é virtual. Aí você utiliza o seu cartão para adentrar o estádio. Você passa o seu cartão na catraca. Aí tem que trocar na bilheteria. Não troca. Não troca. É um cartão magnético que você passa que nem cartão de crédito. na bilheteria. Ou até no cartão de crédito você pode carregar. Não, do Flamengo tem que ir na bilheteria trocar, porque tu compra pela internet tem que trocar depois. Então, mas tem planos aqui do Flamengo que o cartão também é magnético, porque inúmeros flamenguistas me mandaram fosse, mensagem... Na hora que você compra, registra no cartão a compra. É um crédito. Aí você não precisa você trocar. só consegue fazer esse bloqueio se você botar as catracas a 1 quilômetro do estádio, entendeu? Porque se o cara, por exemplo, o cara é sócio torcedor, tem o cartão, eu tenho meu cartãozinho aqui, mas eu não comprei ingresso para esse jogo. Eu chego no bloqueio, eu sou sócio torcedor. Como é que o cara do bloqueio vai saber se você me parece que aqui no Rio ainda precisa trocar pelo ingresso. Aqui no Rio ainda tem alguns planos que o cara precisa trocar. Coloca a catraca a 1 quilômetro do estádio. Na rua? Ué, qual ou não, ou então assim, tem que trocar um dia antes. Na véspera é o limite para trocar. No dia do jogo não pode trocar. Porque senão vai ter. Isso, sempre a desculpa, preciso trocar. Daí passa pelo bloqueio. Exatamente. Você tem até o dia tal para comprar esse ingresso. E o ingresso físico para você passar nos bloqueios. Como na Copa do Mundo, você tem a data limite para colocar o ingresso. Ali naquela região, quem tem o ingresso. A questão é a seguinte, gente, os órgãos responsáveis, eles não aprendem. Ou não sabem fazer, infelizmente, porque, olha, é começo de temporada, é meio de temporada, é fim de temporada. A gente sempre tem que gastar vários e vários minutos por causa da incompetência, por causa da ignorância de dirigentes. O torcedor não sabe se comportar. Exatamente, por causa da ignorância também do torcedor. Porque tem incompetência de cima, mas tem ignorância de baixo também. Aí vira um bololô, tá nisso aí. Isso não tem acontecido em jogos em São Paulo, por exemplo, há muitos anos. Isso não acontece lá. E não é porque São Paulo é menor que o Rio, não é nada disso. Trouxe a fórmula lá. O Corinthians, quando jogava no Pacaembu é um estádio pequeno para a torcida do Corinthians. O Corinthians fez a campanha de Libertadores de título em 2012, né, inteira no Pacaembu, jogando para 30 mil pessoas. Né? E a torcida do Corinthians é grande.
A demanda por esses jogos todos do Corinthians na Libertadores era enorme. Você lembra, Pascoal? Eu fui um monte daqueles jogos. Eu trabalhei em todos os jogos. Eu tive que trabalhar um monte daqueles jogos lá, paguei todos os meus pecados. Então chupa. Então. Comemorou o gol do Paulinho contra o Vasco. Então, Pegou-se vibrando. desde aquela época, nós estamos falando de 2012, 5 anos atrás, um estádio municipal também, quer dizer, não é um estádio de lugares... Sim, mas no Pacaembu eles conseguiram fazer Então, aquela cercar aí que eu quero o chegar, entorno. quero chegar a isso. Exatamente. Estádio municipal, sem cadeirinha, sem lugares numerados, sem lugares pré-definidos e tudo mais, no centro da cidade, tudo igual ao Maracanã. E o Maracanã ainda tem cadeirinha e tal. Que também é um estádio municipal, no caso aqui estadual. No centro da cidade, blá, 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 2 torcidas grandes e tudo mais. Eu não me lembro de ter visto um pepino em São Paulo durante a Mas é que o Maracanã, eu acho que ele é muito mais vulnerável, Flavinho. Não é, o bairro do Pacaembu é a mesma coisa. Não é. Só que é o seguinte, o Maracanã foi reformado, só pra mas fechar. assim, Sormani, se a gente parar para analisar, não foi um único ponto que foi vítima de invasão. Inúmeros pontos, inclusive torcedores pulando uma grade que era extremamente baixa. Aqueles portões ali, aquelas catracas que o pessoal acabou empurrando e forçando a entrada, é uma situação que no Pacaembu não tem como correr. É o seguinte, porque a principal entrada que daria para fazer isso é o portão principal, que já existe um bloqueio muito à frente. Sei, mas tem as laterais, tem as do tobogã. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, e o Pacaembu primeiro, as entradas laterais do Pacaembu são estreitas. O Maracanã é o dobro do Pacaembu. Então, quer dizer, já comporta o dobro de pessoas. É um estádio que dá para você controlar realmente a venda de lugar por lugar, numerado, tá. Se já existe método aplicado lá pelo Corinthians em São Paulo, desde 2011, 2010, que isso acontece há muito tempo, 6, 7 anos, sabe, qualquer clube que tá com o Flamengo, tenha humildade, vá ao Corinthians, escuta, como é que funciona isso aqui? Não é nem o Corinthians, ou vá ao Atlético Paranaense, batalhão de choque, ou o que quer que seja, sabe? É a PM não é possível, cara, que todo jogo no Maracanã, para ter 50 Esse ano teve problema em clássicos do Maracanã.